Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Willer Moreira, que é personal trainer e que acabou de voltar de Orlando, é verdade? Fazendo um curso de treinamento de força, é isso? Isso. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, que isso é muito legal da gente conhecer. Em primeiro lugar, é um prazer estar falando contigo. Obrigado pelo convite. Muito legal. Eu cheguei recentemente dos Estados Unidos e foi uma experiência incrível. Eu tive um mês retrasado de férias e aí 2 semanas depois eu retornei lá para estudar e acabar me especializando, porque nessa área da saúde a gente sabe que as coisas vão sempre se atualizando e se a gente ficar parado, o mercado vai acabando engolindo a gente vai ficando para trás, né? Com certeza. Agora, Willer, conta pra gente um pouquinho por que você se especializou em condicionamento físico? Bom, na verdade, eu sempre gostei de atividade física, sempre fiz atividade física, participei de campeonatos, desde a base do Santos eu joguei quando era garoto e participei de eventos de dança, enfim. E aí isso me motivou a trabalhar com performance, a trabalhar com movimento. Eu sou apaixonado por movimento, eu dancei muitos anos, enfim. E eu sempre digo que a educação física não é o profissional que escolhe a educação física, é a educação física que escolhe, porque o profissional ele tem que ter características para trabalhar com certos públicos e aí eu tenho essas características, isso que fizeram me tornar um dos personagens que são referência hoje aqui na Baixada, graças a Deus. E como é que você acha que está o nível dos profissionais aqui nas academias, né, e de uma maneira geral? Eu creio que o nível de profissionais poderia ser melhor, mas nós temos bons profissionais no mercado e assim, nós temos bons profissionais aqui no Brasil, nem lá fora eles têm uma estrutura muito boa, mas os profissionais não são tão bons quanto os daqui, foi o que eu percebi lá. Mas os profissionais daqui são profissionais capacitados, mas eu creio que poderia ser um nível técnico melhor. Agora, falando das pessoas que buscam o condicionamento físico, existem muitos erros que são cometidos. Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem quando, por exemplo, querem emagrecer rapidamente? Boa pergunta. Na verdade, as pessoas que estão acima do peso, elas chegaram a essa forma física com longos anos de maus hábitos. E quando elas resolvem, de repente, por alguma indicação médica ou por baixa estima, enfim, quando elas resolvem voltar para o peso delas, elas querem perder esse peso em 2, 3 meses, e aí nós temos que conscientizar essas pessoas de que não é assim que funciona, que elas podem estar correndo o risco de entrar em estratégias arriscadas, podendo prejudicar a saúde delas. E assim, a gente dá uma dica para que elas tenham bons hábitos e procurem bons profissionais para orientar. E aí, bons profissionais seriam treinadores, educadores físicos, nutricionistas para controlar a dieta e médicos para saber como é que está exames, taxas hormonais, enfim. Agora, hoje em dia, muitas pessoas fazem exercícios, às vezes sem se alongar, né? Como é que é essa história do alongamento? Ele deve ser feito antes do treino, depois do treino? Como que é isso? Então, varia de caso para caso. De toda forma, o alongamento ele é muito bom para prevenção de lesões e para melhorar a performance do atleta ou até de um praticante comum de academia. Por exemplo, uma pessoa que chega na academia é importante. Assim, quem vai julgar qual é o momento específico que a pessoa vai estar utilizando o alongamento é um profissional dependendo de cada objetivo. Mas o objetivo do alongamento é evitar lesões. Previne lesões e melhora a performance, porque o nosso músculo ele tem capacidade de alongamento e contrátil. Então, assim, eu sempre digo que a musculação também é alongamento, porque você contrai a musculatura e alonga. Então, a própria musculação já entra como um alongamento. Agora, o que é mais indicado? Exercício aeróbico, exercício, musculação, existe idade que é melhor a musculação, existe idade que é melhor aeróbico, como é que isso funciona? Não, na verdade os dois são importantes.
e cada um tem uma particularidade. Então, assim, também não tem contraindicação de idade. Há diversos estudos comprovando que a musculação, por exemplo, crianças podem estar praticando atividade física, o idoso, o meu TCC foi voltado para idoso, treinamento de força para idoso. Então, assim, tem milhares de benefícios para o idoso, e o idoso, muitas vezes, ele é tratado como, um senhor tem que treinar com uma capacidade baixa, porque ele vai se machucar. Pelo contrário, o idoso tem que treinar força. O que o idoso mais perde quando ele chega na Massa terceira idade? muscular. E força, potência. O que é treinamento de força? De aumentar a carga, é isso? E tem vários tipos de força. Tem força de potência, força de resistência, força explosiva. Então, assim, tem várias capacidades. Mas, de um modo geral, assim, um idoso, por exemplo, para ele levantar dessa cadeira aqui, ele tem uma certa dificuldade porque ele perde força de potência. Então, assim, quando ele chega na sala de musculação, ele tem que treinar o que ele perdeu. Se ele perdeu força, ele tem que fazer força. Então, assim, não há contraindicação. No caso da criança também. Muitas pessoas falam, mas o que acontece? A musculação você consegue controlar a intensidade. De repente, numa natação ou no futebol, você não consegue controlar essa intensidade como na sala de musculação nós conseguimos controlar essa intensidade. Então, assim, a criança lá, 7, 8 anos de idade, ela quer fazer uma musculação? Ela pode, desde que ela seja orientada por um profissional capacitado, credenciado, e ela vai poder fazer essa atividade. Lógico que controlando a intensidade. Um exemplo, se você passar, quer ver um exemplo que vai ser bem legal para as pessoas de casa entenderem? As ginastas, por exemplo. As ginastas, elas têm a altura delas reduzida por conta de alta intensidade. O treinamento delas desde 5, 6 anos é muito intenso. Então, normalmente, por quê? O que acontece? Uma explicação técnica seria o fechamento da placa epifisária, que é isso. O osso ele tem a extremidade, ele tem a diáfise e a epífise, que é a parte complementar do osso. Existe uma placa que limita esse crescimento. Uhum. Quando você trabalha com alta intensidade, essa placa é fechada e os ossos eles perdem capacidade de síntese, né, de crescimento. Então, a musculação ela não é contraindicada não tem contraindicação com nenhuma faixa etária, tanto na criança como no idoso. Agora, se você tiver que escolher, né, porque se diz muito, por exemplo, eu que já estou com 60 anos, pelo menos diz muito que é importante você caminhar e tal, mas que principalmente fazer musculação depois de uma determinada idade, porque o idoso, né, se é que a gente pode dizer isso, perde muito massa muscular. Massa muscular, densidade óssea. Então, assim, se você tiver que escolher, vamos dizer assim, o interessante é fazer um pouquinho de tudo, ou você fazer, se tiver que escolher, fazer uma musculação? A parte aeróbia, ela vai melhorar a capacidade cardiovascular de qualquer indivíduo. Então, isso é importante de qualquer maneira. A parte aeróbia, sim, é importante para todos. A musculação, eu sou apaixonado por musculação porque é o que eu trabalho e eu sei, estudo isso, sei os benefícios que a musculação pode causar na vida de qualquer indivíduo. Mas, assim, a musculação ela é fundamental. Todos os atletas de alta performance em esporte olímpico, vôlei, basquete, futebol, natação, enfim, todos, a base do treinamento desses atletas é a sala de musculação. Então, assim, a musculação ela é muito importante para a vida de qualquer indivíduo. Eu indicaria a musculação para tudo, tanto para força, fins estéticos, que hoje a minha procura maior é fins estéticos, mas assim, a gente sabe que os benefícios funcionais que a musculação tem, mas sabe também que... Mas ela não tem aeróbia, né? A musculação não é aeróbia, sim, né? Sim, tem É? Depende de como o profissional vai manipular cada treinamento. Eu consigo... E assim, na verdade, a diferença do estímulo aeróbio para o anaeróbio é a intensidade. Então, eu consigo fazer um estímulo aeróbio na musculação e eu consigo fazer um estímulo anaeróbio na esteira. Então, assim, tudo depende da intensidade. Agora, e para quem tem, por exemplo, problemas de hérnia de disco, de aquelas contraindicações, e aí, como é que faz? Então, eu, particularmente, eu peço um laudo, faço uma pré-avaliação, e aí eu vou trabalhar dentro do que eu consigo, me baseando nas restrições que esse cliente poderia ter. Então, se ele chega lá com um quadro de restrição lombar, um quadro de condromalácia, por exemplo,
E aí, normalmente, os médicos eles limitam angulações. Falam assim, ó, esse paciente vai trabalhar 90 graus, esse paciente vai trabalhar 45, 15 graus. E aí eu vou trabalhando na angulação que eu percebo e eu vou sempre no feeling. Tá sentindo dor? Tá confortável? Eu vou deixando ele me dar a resposta, porque assim, não é contraindicado. Mas como ele tem restrição, eu vou trabalhar sempre no que ele consegue trabalhar. Então assim, por isso que eu digo que não tem restrição, todo mundo pode praticar. Desde que respeitadas as Exato. limitações de cada pessoa. Sim, se você comentou da hernia de disco. Um atleta que não tem restrição nenhuma, se eu colocar ele para agachar, por exemplo, ele vai fazer um agachamento profundo, ele vai encostar praticamente o glúteo no chão e voltar sem sentir dor nenhuma. Já uma pessoa que tem restrição, eu vou trabalhar 90 graus. Isso não quer dizer que ela melhore o quadro da lesão e possa trabalhar um movimento não parcial, um movimento completo, que nós chamamos. Então, para você ver o quanto de benefício que tem. Cada caso é um Exato. caso. E aí o alongamento também é importante. De repente, se a pessoa tem encurtamento de cadeia posterior, enfim. Ou seja, já está comprovado que o exercício físico é benéfico para todas as pessoas. Todas as pessoas, todas as idades. Exercício é remédio. É remédio. É remédio. Embora às vezes seja amargo, né? Sim, mas assim, eu aprendi com um professor meu na graduação que não tem como a gente colher benefícios dentro da zona de conforto. Eu xingo pra burro meu dentro personal. Da zona de... Eu xingo muito meu personal. Eu falo pra ele que ele é um demônio, mas faz 15 anos que ele é meu personal. Eu sou xingado no treino, quando chego em casa no dia seguinte, e depois elas me mandam mensagem perguntando se tem horário. Eu falo, viu, então, Cássio, elas reclamam, mas depois pra elas você, querem... Cássio. Nós vamos pro intervalo, mas já voltamos a falar. Confira agora uma dica com a doutora Elizabeth Gambeiro Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, falando sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje eu vim esclarecer uma dúvida a respeito de erosão dentária. O que é erosão dentária? Erosão dentária é um desgaste no esmalte do dente, ou seja, na superfície externa do dente, tá? Ele é cometido pela acidez. Essa acidez ela pode vir tanto externo quanto interno, ou seja, ela pode ser extrínseca, vem de fora para dentro, na alimentação, frutas ácidas, refrigerantes, alimentação mais ácida, ou interna, que é a gente chamada de intrínseca, que vem de dentro para fora, onde a pessoa tem uma doença, bulimia, refluxo, que leva toda a acidez do suco gástrico para a boca, né, para os dentes. O tratamento, se a pessoa tem uma alimentação muito ácida, equilibrar essa alimentação, evitar essa alimentação mais ácida, para não agravar mais esse problema. Se for de ordem intrínseca, aí procurar uma ajuda médica para parar com esse problema também e não prejudicar seus dentes, né? Outra dúvida é a respeito de passar o fio dental se a pessoa tem sangramento na gengiva. Não só o fio dental deve ser passado e não parar de passar o fio dental, quanto a escovação deve continuar, né? Se a pessoa está com uma gengivite, ela não deve parar de higienizar ou de passar o fio dental porque sangra, né? Na verdade, ela não está sangrando porque está machucando, ela está sangrando porque está inflamada. Procurar o seu dentista para fazer a higiene adequada para parar essa gengivite e fazer a manutenção na sua casa, continuando uma boa escovação, uma massagem nessa gengiva com uma boa escovação e o uso do fio dental sempre. Espero ter esclarecido e até a próxima semana. Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Willer Moreira sobre condicionamento físico, enfim, sobre a importância de exercícios físicos. Willer, qual é a frequência mínima semanal para quem quer ganhar massa muscular? Isso depende muito da disponibilidade de cada um. Então, assim, se a pessoa tem uma vez
para treinar uma vez por semana, ela chega para mim e fala assim, eu só tenho uma vez para treinar. Eu consigo ganhar massa muscular? Sim, consegue. Eu tenho 2 vezes. Consegue, sim. Uma frequência média seria umas 3 vezes na semana. 3 vezes na semana seria uma frequência média. Eu tenho alunos que treinam 4, tenho alunos que treinam 5, 6, tenho alunos que treinam todos os dias. Eu tenho que brigar, porque o nosso corpo também precisa de descanso, então eu quero que eles descansem. Mas isso aí já é um outro assunto. Mas assim, uma média de 3 vezes a 4 vezes na semana é uma média boa. Mas se a pessoa tiver, um exemplo, eu trabalho demais, eu tenho uma vez na semana, consigo? Eu vou elaborar um treino que ela consiga em um treino. Porque assim, ela vai treinar uma vez na semana, e aí a intensidade desse treino, eu vou usar os outros dias como regeneração muscular, como repouso, descanso. Então, esses dias que ela não vai treinar, ela não está perdendo, ela está recuperando do treino que ela deu. Então... você acha que é possível a gente obter um bom resultado fora da academia? Sim, depende do resultado e depende do objetivo. Se for ganho de massa muscular, não tem como a gente trabalhar fora da academia. É preciso estar na sala de peso. Agora, se a pessoa quiser perder peso, e aí nós temos a orla, temos um calçadão da praia, as pessoas podem pedalar, correr, fazer exercícios aeróbicos que vão ajudar a acelerar a taxa metabólica e, consequentemente, vai ajudar a perder peso. Lembrando que a atividade física ela é atrelada a uma boa alimentação. Então, as pessoas conseguem, desde que elas sigam uma alimentação balanceada, bem equilibrada. E faço alguma coisa com regularidade também, né? A regularidade, você tocou num ponto muito importante. A regularidade e a consistência na atividade física e na dieta são muito importantes. Porque, assim, os resultados, a gente falou disso anteriormente, não são a curto prazo. As pessoas querem ser emagrecidas, elas não querem emagrecer. Então, assim, elas querem perder peso muito rápido, elas querem ganhar massa muscular muito rápido. Então, assim, o segredo é a constância. Assim, não é quanto tempo você faz. Não é o que você faz, é por quanto tempo você consegue fazer. Agora, você estava me contando que você tem alunos com atendimento online. Como é que isso funciona? Sim, então, na verdade, graças a Deus, eu estou com a minha agenda lotada. Eu não consigo mais atender ninguém e tenho uma fila de espera. Só que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, eu quero atender mais pessoas e não estava conseguindo. Então, às vezes, eu tenho um horário às 18 lotado. A pessoa assim, eu queria treinar com você às 18. Aí eu não consegui atender. O que eu fiz? Eu montei um site e aí eu disponibilizei um serviço online. Como que seria? Eu monto a planilha do aluno e ele segue na academia dele o protocolo que eu passei para ele. Lógico que eu faço uma anamnese, faço algumas questões para saber se tem restrição, e aí monto um treino personalizado para ele, e ele vai seguindo e vai me dando feedback, aí eu dou meu WhatsApp, o e-mail, e nós vamos tendo essa comunicação online. Que interessante isso, né? E hoje em dia muita gente faz isso, tem personal que já nem trabalha mais presencial como eu, trabalha só online. E qual é a grande motivação para os alunos? O resultado. O resultado, ele motiva qualquer pessoa. Então, assim, a pessoa ela chegou na academia com 100 quilos e o peso ideal dela, vamos colocar lá o IMC diz que ela, para a altura, a faixa etária tem que pesar 70. Então, ela está com sobrepeso de 30 quilos. E ela começa lá a fazer uma atividade, melhor alimentação e tal, em 2 semanas ela perdeu 2 quilos. Aí mais 2 semanas, mais 2 quilos. Aí 1 mês, 2 meses, ela perdeu 10 quilos. O resultado motiva muito essa pessoa, e aí os amigos começam a falar, como você perdeu peso? O que você está fazendo? Aí a pessoa vai falar assim, fechei a boca, contratei um personal, ou passei numa nutricionista, enfim. E aí o resultado, ele motiva mais do que tudo. Isso é verdade. Agora, como é que se lida com a ansiedade, com a pressa de resultado? Porque, na verdade, todo mundo é um pouco imediatista, né? Sim, né? Nós começamos isso agora. O que acontece? Eu trabalho com o princípio da conscientização. O que é isso? Eu mostro para o cliente que ele precisa mudar os hábitos, que ele precisa ter regularidade, frequência, o comprometimento, porque assim ele vai entender o processo e não vai se cobrar tanto. Porque o que acontece? Quando a pessoa se cobra muito e não consegue o resultado, ela se frustra e logo ela não adere ao treino, à dieta, e aí tem uma tendência essa pessoa parar de treinar, a pessoa desistir no meio do caminho. Então, assim, quando a gente conscientiza essa pessoa que não é um trabalho rápido, mas que
se ela tiver comprometimento, ela vai conseguir confiar nos profissionais que estão orientando, e aí sim ela vai ter o resultado. Então, se você conscientizar essa pessoa, explicando para ela como é que funciona o processo, não simplesmente mandar fazer, que é o que eu gosto de fazer, explicar e não simplesmente falar vai fazer, é isso, e aí as pessoas aderem ao processo. Agora, para quem fez cirurgia bariátrica, qual é a diferença de treino? Não tem diferença de treino, mas como a gente pode explicar? O treino, a base do treino é a mesma, depende do condicionamento dela. Eu vou avaliar se ela é iniciante, intermediária ou avançada, vou saber qual que é a experiência dela com musculação e com atividade física. Dentro do que eu julgar, se ela é iniciante, intermediária ou avançada, eu vou montar o protocolo dela para ela seguir. Você tem casos significativos nesse... Eu tenho uma aluna que perdeu 70 quilos. Ela perdeu 70 quilos, ela fez uma bariátrica. O que acontece? O paciente, o aluno, o cliente, que fez uma bariátrica, ele perde peso absurdamente. E normalmente quando nós perdemos peso com uma velocidade muito grande, o que acontece? Grande parte desse peso nós, infelizmente, né? Seria muito bom se nós perdêssemos só gordura, mas nós perdemos gordura e massa muscular. Por isso que o processo é lento, porque quando você perde de forma gradativa, você perde gordura e você mantém a massa magra, que a massa muscular é muito importante na nossa vida, a taxa metabólica, enfim. Então, assim, quando eles perdem peso muito rápido, eles perdem muito músculo. E aí, quando eles vêm para a sala de musculação, eles vêm exatamente para mudar esse quadro. E aí tem o lance da flacidez, que eles ficam com muita pele, porque eles perdem muito peso. Mas, basicamente, o treino não tem muita diferença entre uma pessoa que não fez e a pessoa que fez. E aí, principalmente por causa disso, há muito caso de herniação, né? De hérnia de disco. Por conta do enfraquecimento. Por causa do enfraquecimento, porque a gordura segurava. Aí, à medida que você emagrece e que você não tem a sustentação, aquilo começa a herniar. Sim. Então, é necessário... E muito por conta do enfraquecimento dos músculos estabilizadores também. Também. Perfeito. Então, isso é importante que seja feito todo um trabalho, né? Sim, sim. Agora, para aqueles que vivem adiando o treino, o que você recomenda? Eu recomendo que comece agora, porque a atividade física eu sou apaixonado por isso, né? Mas a atividade física é remédio e as pessoas, eu falo que uma hora ou outra ela vai ter que fazer alguma atividade, seja por recomendação médica, seja porque a autoestima está baixa, enfim, uma hora ou outra ela vai ter que fazer atividade. Você faz muita atividade física? Faço. Hoje de manhã, 6 horas da manhã, eu estava na praia correndo. Então, assim... E você faz atividades ao ar livre também? O que você faz? Você faz o quê? Musculação? Sim, eu faço musculação. Eu fico das 6 da manhã até as 10 dentro da academia. Então, quando eu posso fazer alguma atividade que eu não estou naquele ambiente... Mas não aquela só de ensinar o aluno. Você faz, você treina? Treino muito. Na verdade, eu sou o meu laboratório, né? Todas as técnicas que eu aprendi lá fora, aqui, enfim, em cursos e congressos, eu vou colocando em prática nos meus alunos e em mim também. E a sua dieta, como é? Quem prepara as suas refeições? Então, na verdade, isso é muito legal, porque as pessoas sempre falam, eu sigo a minha dieta assim, 100%, eu peso a minha comida, eu como muita proteína, enfim, eu tenho um acompanhamento com médico, nutricionista, enfim, mas a minha esposa, ela sempre fez as minhas refeições e aí eu sempre posto em rede social tudo e as pessoas veem a minha organização, eu saio para trabalhar, eu ponho meu uniforme, eu ponho as minhas marmitinhas tudo bonitinho e as pessoas começaram a falar, pô, mas essa comida aí você faz para fora ou você é só para você e tal, e aí eu peguei. Quer dizer que além de personal, você agora virou... Sim, eu comecei a empreender, porque eu vi que as pessoas estavam querendo, e aí eu comecei a vender, comecei a anunciar, comecei a vender, começou a ter uma você também vende as marmitinhas saudáveis? E aí eu montei uma empresa de marmitas e doces fit, suco detox, enfim, eu tive que montar uma estrutura em casa, porque o pedido começou a aumentar, aí eu tive que contratar motoboy, enfim, e aí as coisas começaram a acontecer, nutricionistas começaram a pedir, indicar, enfim. Mas essa parte não sou eu que cuido.
Ah, mas aí... Porque não dá tempo. E aí o que você faz? Marmitas fit, é isso? Isso, marmitas fit, comidas com pouco teor de sódio, com baixo teor de gordura. Olha, que interessante. E aí preparamos para atletas, para emagrecimento, enfim, muito bacana. Porque assim, hoje em dia o que as pessoas precisam é de praticidade. Muita gente não tem tempo para cozinhar. Então elas ligam lá e fazem um pedido de 10, 20, um kit de 20 marmitas para comer durante a semana. E aí elas colocam lá, congelam, levam. Mas elas têm um número X de calorias? Vocês fazem o quê? Por 1.000 calorias, 2.000 calorias? Ou é com pouco sódio, com pouco carboidrato, low carb? Low carb, tem as low carb, tem as high carb, tem as marmitas completas, com legumes, com tilápia, com salmão, com aspargo. E aí a pessoa monta um exemplo. Você fala assim, hoje eu quero comer purê de mandioquinha, quero comer salmão e cenoura. Ela vai e monta o seu. E aí a sua nutricionista fala, você pode comer só 100 gramas de carboidrato por dia. Aliás, por refeição. E aí ela vai lá e pesa lá, para 100 gramas de carboidrato. 100 gramas. Então assim, é uma marmita personalizada. Que interessante. Muito bacana, muito bacana. Começou assim, as pessoas começaram a perguntar da minha dieta, como é que funcionava e tal. E aí foi. Então você é um personal e ao mesmo tempo uma pessoa que está fazendo essa parte alimentar junto, né? Sim, sim. Muito legal. Bom, dica final para o nosso telespectador. A dica que eu dou é para que vocês façam atividades físicas de forma regular, para que vocês se alimentem de uma forma correta e principalmente quando fizerem atividades físicas que vocês procurem profissionais para orientá-los, que isso é muito importante. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigado. Não deixem de acessar o YouTube Arte de Viver Vídeos, onde vocês podem assistir esse programa e todos os outros que vocês queiram rever. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.